Você tá aqui para ser melhor que você. Você tá aqui para evoluir espiritualmente. A sua versão de hoje tem que ser a sua melhor versão do que ontem. Ô, Tati, você falou que é espírita, né? Você chegou a ver o documentário do João de Deus? Não. Na Netflix? Eu tô pra assistir esse comentário aí, cara. Não vi. Eu vi A Vida Após a Morte. É bem legal na Netflix. Esse pode assistir que vale a pena. É um assunto longo, o espiritismo. A minha família já é espírita. A minha mãe teve um irmão suicida. E para a família se recuperar desse baque, foram buscar ajuda, tentar ter mensagens e tal. Então, eu acho que eu meio que cresci já espírita. Só que a minha sogra, que também já foi pro céu, ela era realmente praticante. Então, eu comecei a ir com ela e tal. Você ia ali no Tatuapé? Não, eu ia lá na Moca mesmo. Mas foi um assunto que eu nunca realmente me aprofundei de estudar. Quando a minha avó estava bem doente, ela me perguntava muito, e a minha família falava assim, ó, quando eu estiver morrendo, não me deixa com a Tati, porque só falta ela mandar ir pra luz. Porque a minha avó perguntava, o que vai acontecer comigo? Pra onde eu vou? Aí eu falava, pra onde você acha que vai? Aí eu acho que eu vou estar num jardim, num lago bonito e tal. Tipo aquelas Aí eu falei, então é isso. Jeová, é isso que vai acontecer, porque você precisa ser consciente do lugar que você tá e tal. Eu conversava muito com ela de uma forma que ela conseguisse entender, que ela conseguisse alcançar. E quando ela se foi, no dia que ela se foi, a gente cuidou dela por muitos meses, de verdade, trocar fralda e tal. A gente se revezava, Camila, Melissa, eu, Tiziana, que eram as que estavam em São Paulo. Os meus primos, Carol, Jéssica, o Rafinha e a Tata, são do interior. No dia, eu fui pro hospital e ela já estava inconsciente. Minha tia Neide estava no quarto. E começou a parar tudo, né? Então ela já estava dormindo. Ela estava já... Aí eu parei do lado dela, comecei a fazer carinho na cabeça dela, conversar com ela, falei, vó, seu corpo não tá mais aqui, você não tem mais como sarar, então eu sei que você tá preocupada com a gente, mas olha, alguém vai aprender a fazer o seu molhinho de cebola, quando eu tiver pedra nos rins, eu vou pedir pra minha mãe pegar a plantinha pra mim. Eu fui falando o que nela tocava a cada um de nós. E à medida que eu comecei a falar, ela começou a fazer assim com a cabeça. E ela estava inconsciente. E aí a minha tia olhou e falou, meu, o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a falar, vai, que a gente vai ficar bem. Porque ela tinha um apego. Eu falei, ó, você vai sentir falta de nós, mas aí aqui já deve estar o vô, tio Américo, a Lisa, que era a irmã dela, minha avó tinha uma irmã praticamente igual a ela, elas eram muito parecidas. Falei, eles estão te esperando para fazer uma festa e a gente vai aguentar, vai ficar tudo bem. Porque a minha avó era uma figura muito marcante, ela era muito marcante. E para cada um de nós aqui, meus primos, eu e minhas irmãs, ela tinha uma coisa, ela não tratava ninguém igual. Ela tratava cada um à sua maneira. A porca. Como ela me encheu? Eu chegava na casa dela e falava, nossa, você tá gorda, hein? Falava, ai, vó, não precisa ser desagradável. Precisa, não precisa emagrecer. Ela não tinha papas na língua. E esse momento da despedida dela, eu percebi que tinha sido uma coisa meio especial. Porque ela não tinha mais condição de responder, ela chorou, caiu uma lágrima, ela fez assim com a cabeça 2 vezes, a minha tia estava no quarto, ela falou, meu, não pode ser. E li um trecho do evangelho, fiz a despedida dela, aí a gente já sabia que aquele dia ela ia embora, e ela foi. Isso foi 4 horas da tarde, 11h45, o Caio estava no hospital com ela, falou, ela foi. Foi bem complicado. E depois que ela foi, eu falei, não, eu quero entender isso. Agora chegou a hora de eu passei muito tempo cuidando dela. Foi uma época que eu não saía, via amigos. A minha vida era cuidar da minha avó com os meus primos. A gente tinha tipo uma escala.
todos nós, porque ela era a nossa matriarca, né? Então tudo girava em torno dela. Minha tia do interior vinha, e quando ela partiu, eu falei, eu preciso entender, preciso me aprofundar. E foi aí que eu comecei realmente frequentar, estudar. Agora faz mais ou menos 3 anos que eu faço um curso sério. Aí, algum tempo depois, eu descobri a mediunidade. E estudando, você começa a entender o que aconteceu. Porque essa situação com a minha avó já foi um evento mediúnico, porque eu estava falando com ela em espírito. Eu não estava falando com o corpo da minha avó, eu estava me comunicando com o espírito dela, né? E muitos anos antes, no ano 2000, eu sofri um aborto espontâneo entre os meus 2 meninos. E a minha avó, por parte de pai, que também era maravilhosa, tinha falecido. Ela morreu do nada, de repente, numa sexta à noite. E foi bem complicado, porque a gente não estava esperando. E aí eu fui pro velório e tal, passei mal, enfim, abortei. Fui pro hospital. Aí eu tava meio dormindo, meio acordada, minha mãe tava comigo. Aí eu abri o olho, minha avó tava no pé da cama, de vestido laranja, de flores, eu me lembro claramente. Aí eu pisquei, ela tava aqui. Nossa. Aí ela me abraçou, eu fiquei assim, tipo no colo dela, chorando, falando, vó, não era pra você ter ido agora, eu tô chateada, tô triste. E ela já tava assim, iluminada, ela não parecia que fazia 24 horas. Hoje eu entendo que não há um tempo lá, há um tempo aqui. A gente precisa de dia, noite, comida, eles não. E então foi a primeira manifestação mediúnica que eu tive. E aí ela falou comigo por pensamento, filha, vai ficar tudo bem. Eu tô bem e vai ficar tudo bem. Foi mais ou menos isso. Quando eu abri os olhos, eu tava exatamente naquela posição. Eu tava, essa parte toda onde a minha avó tava encostando, eu tava totalmente formigando, adormecida. E o meu rosto tava todo molhado, porque enquanto eu tava com a minha avó, eu tava chorando. E aí, quando eu falei, mãe, a minha mãe falou assim, a avó tava aqui. E então eu tive certeza, porque minha mãe tava ali dormindo e sentiu. No dia seguinte, de manhã, a gente foi conversar, eu e ela, tal, mãe, o que aconteceu, tal. E eu tava tomando café. E dessa vez eu não fui desastrada, eu não encostei no negócio. A xícara voou. Quando nós falamos, a avó tava aqui, a xícara voou. Só que naquele momento eu não me dei conta. A gente tem uma coisa, a fé é muito particular. Eu tô contando essa história aqui pra vocês com a minha crença, com o meu olhar. Pra mim, isso, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô dizendo. Nem na situação da minha avó Osmir, que eu a vi, nem na despedida da minha avó Ana. Mas é uma escolha minha. Tem pessoas que olham pra isso e encontram explicações. Meus filhos, os dois são ateus. Foram criados por mim, eu fazendo evangelho no lar, e eles não acreditam. Eles são boas pessoas, e isso pra mim é mais importante do que ficar querendo convencer quem quer que seja. Mas esses 2 eventos me empurraram pra estudar. E aí que entra muito mais a coisa do tal que vocês falaram, você tem bom coração. O espiritismo prega muito a coisa de amar ao próximo, não é uma questão de karma, você faz o bem e colhe o bem. Você tá aqui para ser melhor que você. Você tá aqui para evoluir espiritualmente. A sua versão de hoje tem que ser a sua melhor versão do que ontem, porque é só você que você tem que superar como desafio. Não dá para comparar com ele, comigo. Eu não quero ser melhor que você, eu quero ser melhor do que eu. E para eu ser melhor do que eu preciso passar por cima de mandar o Fábio Marinho a merda, falar, ô Fábio, agora eu já pensei melhor, não queria te xingar. Porque você estava brincando, provavelmente, quando você falou que quem vai salvar a pátria são os maconheiros. E eu não preciso ficar com esse ranço, porque a mim faz mal. Qualquer ranço me gera um incômodo. Eu não quero ter incômodo, eu quero evoluir. E é uma escolha de cada pessoa. Agora, adianta eu pregar, falar, olha, seja melhor do que você foi, e chutar o cachorro, e
não ouvir um problema. E julgar é uma coisa muito pesada. A gente é muito julgado o tempo todo. E eu presto muita atenção. Eu tento sempre conciliar, praticar a empatia, porque ou eu vivo o que eu creio, ou eu sim posso ser chamada de hipócrita. Porque aí a pessoa que prega uma coisa e vive outra, e faz outra, aí ela escapa, né? E o Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina que me guia para o meu comportamento diário. É uma coisa diária.